Olá a todos, a todas e a todos. Eu sou a professora Luana Alves Soares. Estou participando do Congresso Internacional Movimento Docentes por uma Educação Transformadora na sua edição de 2022. Sou uma mulher branca, estou de batom vermelho, óculos azul e camisa preta, né? E hoje estou aqui para trazer uma experiência didático-pedagógica que eu tive no ano de 2021. Lecionei durante 16 anos, né, na rede estadual de São Paulo, nas disciplinas de História, Filosofia e Sociologia, e atualmente integro o núcleo pedagógico da diretoria de Itaquaquecetuba. Bom, essa experiência ela tem seu início é, no quarto bimestre de 2021, né? Quando, dando uma observada no currículo, né, previsto para os estudantes do primeiro ano do ensino médio, eu verifiquei a possibilidade de trazer um tema diferenciado, né? Uma personagem da filosofia que usualmente não é encontrada nos livros dessa disciplina, né? Então trata-se de Aspásia, né? É, a quem nós temos aí duas ilustrações, né? Uma do século XVIII, outra do século XVII, né? Ela inspirou grandes artistas, inspirou a literatura, o cinema, né? E é um tema recorrente, né, para os pesquisadores e pesquisadoras que se interessam por mostrar que houve na antiguidade clássica, né, no período de ouro, né, da Grécia, uma mulher, uma filósofa de tamanha importância e relevância, né, capaz aí de despertar ao longo dos séculos, né, ao longo das gerações, esse interesse, né? E é bastante significativo a gente pensar sobre ele, porque vivemos uma era de desvalorização, né, da figura feminina, e é muito importante sempre que a gente pode, enquanto educadores, né, trazer esses temas para aproximar os nossos estudantes dessas reflexões, né? E foi com esse objetivo, né? Objetivando trazer os alunos a refletir sobre o papel de uma mulher dentro da sociedade grega, né? Na antiguidade, né? Coisa que não é muito usual, né? Da gente pensar sobre. Então, por isso eu trouxe esse tema. Esse tema me veio por inspiração do livro, né? De Vânia Cardoso Coelho, A Incrível Lenda da Inferioridade, onde ela mostra ali a história de 33 mulheres que normalmente a gente conhece, mas a gente acaba se esquecendo, e ela escreve essa obra, né, antes da pandemia, e o lançamento só se deu no ano de 2021, para que a gente pense mesmo sobre essas mulheres e traga de volta essas memórias. Então, articulando, né, os saberes do currículo com essa temática, com o livro da Vânia Cardoso, surgiu essa experiência que eu estarei relatando. Bom, Aspásia era considerada uma mulher hétera, né? Esse termo designa na Grécia Antiga uma mulher que tem ali um trânsito, né, livre entre os banquetes, né, os eventos de praça pública, né, uma mulher bem diferente das mulheres comuns, né, da Atenas que nós estamos falando, né, uma Atenas do período clássico, né, que remonta ali a cidadão ateniense, é, a todos aqueles critérios, né, para se obter esse título de cidadão, né? Então, ela era uma mulher hétera, o que significa que ela não poderia se casar, né? Mas poderia ter esse contato livre, né, com os demais cidadãos, né, de Atenas. Ela vem de Mileto,
né? Ela conheceu ali alguns matemáticos, né? E teve uma educação totalmente diferenciada, porque também o pai dessa mulher, ele tinha um pensamento visionário, né, à frente do seu tempo, e ele pagou os estudos da filha e a inseriu nesse meio cultural, né, e dentro da própria filosofia de seu tempo, né. Então, assim, ela sai de Mileto, vai para Atenas, e lá em Atenas ela passa a ter um grande trânsito dentro dessa sociedade, embora essa sociedade fosse cheia aí de preconceitos, né? Como a gente bem sabe, como a gente bem trabalha aí dentro do nosso currículo, dentro dos nossos saberes, né? Do ensino de filosofia de maneira usual e corriqueira, né? Mas Aspásia, ela tinha assim características únicas e peculiares, né? Ela foi fundadora da Escola de Tradição e Retórica. Suas aulas eram recomendadas por ninguém mais, ninguém menos que Sócrates, né? Como se sabe na biografia dela, ela conheceu grandes matemáticos do seu tempo ali, né? Na cidade de Mileto, aonde ela nasceu. Bom, o que vai chamar a atenção na história de Aspásia, e que vai ser o objeto desse trabalho, é esse amor proibido que ela viveu com Péricles, né? Um poderoso general, né? Que despertou nela uma paixão e ela correspondeu, né? Aí eu trouxe até esse recorte aí, né? De um artigo, né? De uma revista italiana, onde mostra, né? Aspásia de Mileto, Lettera amata di Pericle. Ou seja, até hoje, esse amor proibido do passado, e proibido por quê? Porque Péricles era um homem casado, um general, um político super influente, e Aspásia era hétera, né, o que significa que ela não poderia casar, e havia uma diferença bastante significativa de idade entre ambos, né, na casa de 25 anos, né. E foi com esse tema que ocorreu o que intitula esse trabalho, né? As aulas com spoiler, né? Spoiler é aquela antecipação, né? Na literatura e no cinema, né? Das histórias, dos enredos, das tramas, né? E aí nós estávamos vivenciando uma pandemia, os alunos iam para as escolas em revezamento, semana sim, semana não, e aí as turmas elas tinham esse contato, né, pelas redes sociais para saber, olha, o que o professor trabalhou essa semana foi determinado tema e, obviamente, nós enquanto educadores nós replicávamos na semana A e na semana B, né, dentro dessas divisões, o mesmo conteúdo para que não houvesse prejuízo entre os estudantes. Mas para minha surpresa, né, os estudantes eles realizaram aquilo que a gente conhece como uma metodologia ativa, né, que é a sala de aula invertida. Mas a sala de aula invertida de uma maneira espontânea, né? Porque eles se afeiçoaram de alguma forma a essa história de amor entre Péricles e Aspásia, né? De maneira que eu fui surpreendida, né, ao chegar nos primeiros anos, né, do ensino médio, salas diferentes, acho que eu tinha 7, 8 salas de primeiro ano, no ano de 2021, e é, quando eu chegava, os alunos já estavam com toda a matéria copiada no caderno e eles queriam que eu contasse a história de amor e eles se emocionavam com um desfecho trágico, né? Então, assim, me chamou muita atenção, porque, assim, comumente, né, nós vemos aí os spoilers em torno dos filmes, em torno dos livros, né? Mas, assim, essa vivência, essa experiência de ter a aula antecipada, né? Foi assim a primeira vez, né? Então isso demonstra que quando a gente trabalha ali no, dentro do currículo, mas com temas assim bastante diferenciados, propondo uma reflexão
que, que, que sai daquele lugar comum, né, a gente pode ter experiências bastante significativas, né? Como essa, né? Eu tive o prazer de contar para a autora do livro, né? E ela ficou emocionadíssima, né, de saber que a maneira como ela contava, né, que foi muito do que eu reproduzi em sala de aula, essa história de amor, né, despertou nesses estudantes não só a crítica, né, porque aí nós partimos para o debate, né, a crítica com relação à situação da mulher, ao apagamento histórico, ao amor proibido, a questão ética, assim, suscitou um debate bastante rico, né, entre todos os estudantes assim, foi assim, muito prazeroso, né, chegar nas diversas salas de aula e os estudantes já terem ali se antecipado e já estarem aguardando, né, esse debate, essa contação, né, dessa história de amor, lamentando o desfecho e pensando em várias possibilidades, né, a respeito desse tema, né, e então é por isso que eu escolhi esse tema. Agradeço demais a oportunidade e é uma satisfação enorme, né, poder contribuir de alguma forma com a aprendizagem dos meus pares e, e dividir essa experiência, tá? Agradeço e muito obrigada a todos, todas e todos.